E deixa eu abrir aqui, eu tô com meu computador. E aí eu anotei algumas coisas que vocês falaram sobre como resolver problemas na sala de aula. Deixa eu abrir aqui e a gente já conversa. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, oi pessoal, que bom que vocês estão aqui fazendo companhia sexta-feira. Pessoal cansado, né? Deixa eu ver aqui stories, como que tá aqui. Tem aqui, peraí. Bom, vamos lá então, vamos começar a conversar. Eu me lembro que uma pessoa me perguntou, eu coloquei algumas perguntas lá no feed, né, que algumas pessoas já me mandaram. Deixa eu passar aqui, gente, peraí. Ó, vamos começar com conversas excessivas em momentos de concentração. Quem por aqui é professora, levanta a mão. A gente tá lá, concentrado, dando aula, e aí aquele aluno não para sentado, aquele aluno não para, você começa a falar, ele não te deixa, interrompe, distrai os outros. E o que fazer nesse momento? Ó, eu gostaria que vocês fossem dando opinião aqui também, tá? Então, o que fazer com aquele aluno ou aqueles alunos, sempre tem mais que um, que não para. Um monte de professora chegando. O que a gente faz? Eu queria saber o que vocês fazem, mas eu vou contar o que eu faço. Eu trabalho com uma turma de 5º ano esse ano. Eu já dei aula para todas as idades. Já fui coordenadora, já trabalhei com formação de professores, mas hoje eu estou dedicando a dar aula de matemática no 5º ano. E aí eu tenho algumas alunos, já tive outras classes com outros alunos, em que as crianças, na hora lá, você sabe, putz, esse conteúdo é super importante e a criança não presta atenção. E aí? Aí a gente tem que ter um combinado. O que eu estou usando atualmente? A gente arruma um monte de estratégia, né? Bom, como manter o controle da turma. Deixa eu ir anotando as coisas que vocês falam também, porque é bom a gente não se perder, né? Peraí. Bom, então o que eu faço? Manter o controle da turma. Controle da turma. Gente, tudo que vocês me perguntam que eu não consegui responder aqui, eu vou respondendo nas redes sociais. A Andrea falou aí, semáforo do comportamento. Eu faço uma coisa parecida, mas não é o semáforo. Como que eu faço? Nós inventamos Outro dia eu tava andando, porque eu treino corrida, né? E outro dia eu tava correndo e a gente parou para conversar. Peraí, o que tá escrito aqui? Peraí. Como lidar com a linha que demarca amizade com aluno, disciplina. Amizade e disciplina. Ah, isso é uma arte, viu? Ó o livro que eu tô aqui. Conhece? Acho que fica de trás para frente, né? Como enfrentar a disciplina na sala de aula. Eu deixei ele aqui porque é uma indicação minha. Depois eu vou pôr a foto desse livro lá para vocês. Gente, esse livro custou R$30. É a Silvia Parradayan. Ela é fantástica. Ela mora na Suíça e ela, de vez em quando, ela vem para o Brasil nos congressos do ProEPRE aqui na Unicamp. E eu conheço ela pessoalmente. E é fantástico o trabalho que ela realiza, né? Então, e como fazer para prestar atenção? Bom, vou falar dos maiores primeiro, tá, pessoal? O semáforo é legal, mas... Então, eu tava andando e aí no aplicativo, uso um aplicativo lá da Samsung que fala assim, atividade pausada. Falei, ai, que chato. Eu parei mal, pelo menos eu não vou perder, né, meu tempo e tal. Isso lá no aplicativo. Aí, eu peguei, no outro dia de manhã, eu cheguei, a classe estava agitada. E eu dando aqueles conteúdo pesado, trabalhando porcentagem, fração e tudo mais. Eu mostro sim, Bela, pode deixar, depois eu posto lá no feed, tá?
Obrigada. Bom, aí eu não conseguia falar na sala de aula. Simples assim. Dá licença, só um pouquinho. Uh, eu me comprometi, eu cumpro. Falei que vinha, eu venho. Boa noite. Bom, aí eu não conseguia falar na sala de aula. Simples assim. Aí eu falei, pode parar tudo, para tudo. Aí eu cruzei o braço assim e eu falei, a atividade está pausada até vocês resolverem me ouvir. Aí eles gostaram, eles acharam legal. Aí eles falaram assim, professora, por que você não faz isso sempre? Escreve aí, atividade pausada. Eles inventaram na hora, foi uma surpresa. E aí, a gente foi criando uma maneira de controlar a sala, mas não só eu e eles. Isso que eu achei mais bacana. Até tenho documentado isso, eu vou passar para vocês, eu vou fazer um post. Hoje eu tô colocando no blog o da porcentagem com MM, né, que eu fiz com eles também. Enfim. Aí eu peguei e escrevi na lousa, atividade pausada. E aí eles pegaram, eu falei, mas tá, eu vou ficar marcando, pausando aqui? Eles falaram, vamos estabelecer uma meta. Quantas vezes vocês acham que dá para pausar a atividade hoje? Aí ele, 3. Aí eu escrevi a meta, 3. Gente, tá difícil mesmo a garganta. Pera aí. Desculpa. Bom, então aí eu comecei a fazer todos os dias. E eles que me pedem, Denise, você não vai fazer atividade pausada? E aí eu ponho lá, atividade pausada na lousa no cantinho. Qual a meta para hoje? Hoje a gente vai fazer, eles já estão arriscando fazer 0. Essa semana eles fizeram 0, meta 0, nenhuma vez pausar a atividade. E como funciona? Quando eles começam a agitar, eu paro e fico parado esperando. E eles já sabem que alguém ou a classe toda, depende, não está conseguindo se controlar. Então, o que eu achei legal, que eles mesmos criaram a regra. Isso que importa, não importa a idade. A criança precisa participar da construção da regra. Então não adianta você ir lá e dar estrelinha, você dar prêmio para quem se comporta melhor. Por quê? Porque a gente tem que fazer a criança construir o seu conhecimento, inclusive o conhecimento social. Então, não adianta eu chegar e proibir, colocar para fora da sala. Isso não resolve. Quem está aqui, professor, sabe disso. Resolve temporariamente. Mas a gente tem que buscar soluções que resolvam não paliativamente, sempre. E aí, como a gente consegue essa solução? Através da construção das regras com o grupo. Gente, eu acho que eu não vou conseguir. Oi, pessoal. Então, eu queria tanto falar isso para vocês, né? Lá, a Bela tá falando, quando a gente cria regra, tudo é mais significativo, né? Então, resolve, Kebson, resolve. Se você realmente fazer a turma se sensibilizar, e aí às vezes a gente tem que parar com os maiores e falar assim, gente, não dá para continuar. E quem está perdendo? São vocês. Agora, para os pequenos é um pouco diferente. Para os pequenos, alguém falou aqui atrás, sim, essa participação dos combinados, Vábia, ela é super importante. Eu entro em sala de aula e eu vejo direto, a professora ela escreve já a plaquinha
o cartaz das regras e já leva pronto de casa. Aí você pode perguntar para essa professora se funciona. Não funciona. Funciona um pouquinho. Mas se você pôr lá o cartaz, combinados da sala, e deixar em branco, lá no começo da aula, pode ser agora, segunda-feira, leva um cartaz em branco, combinados da sala. O que a gente vai colocar? Garganta de professor, mais ou menos. Eu vou deixar assim, Soraya. Só vou ficar mais um pouquinho porque eu prometi. Prometido tem que ser cumprido. Aí a gente pode voltar na terça-feira, que também ficou meio empatada lá na votação, né? Então, esse contrato que o Kebson tá falando é mais ou menos isso. Existem vários livros, eu posso indicar bibliografia para vocês sobre isso. Mas o resumo de tudo não cria regra, professor, sozinho. Você já sabe, existem as regras de segurança e as regras de convivência. Então, as de segurança não dá para abrir mão. A regra de segurança é o quê? Você não pode correr, não pode subir escada, não pode andar além do celular, não pode... eu não gosto que aluno anda descalço na escola, porque eu sou mãe, sou avó, eu sei que pode pisar, machucar, enfim, cada um é cada um, né? Mas as regras de segurança não tem como negociar, mas as regras de convivência, sim. E as regras de convivência só dá para negociar quando surge o problema. Então não adianta levar o cartaz montado, né? Eu já vou sair, Núbia, obrigada pela preocupação. Então, Bela e pessoal, é isso. Monta um cartaz, combinados da sala, leva em branco. Aí os alunos falam, professora, que esse cartaz está em branco? Aí você vai explicar, fala, olha, a gente tem problemas de convivência e a gente precisa resolver. Quando aparecer algum problema, a gente pode resolver o problema e escrever lá no cartaz depois. Como a gente vai fazer para não acontecer de novo? Simples assim, tá? Então, oi gente que tá chegando. Então é isso, gente. Você não pode ser o dono, como professor, você não é o dono das regras. Você tem que levar para o grupo as regras. Não sei se vocês perceberam, mas até nas minhas chamadas aqui, eu deixo vocês decidirem, eu participo das decisões. Eu preferia a terça também como live, mas muita gente pediu, então eu vim. Então é assim que a gente trabalha em grupo. A gente tem que fazer as regras de convivência junto. Não adianta chegar um e falar, né? A gente tem que ir fazendo isso. Então aí a gente volta, pronto. Aluno não deixa. Obrigado, Maria Gorete. Eu vou fazer, Débora, na hora que acabar. Eu tenho aqui a maquininha de inalação. Ela me deu uma dica super legal. Bom, então, aí, gente, é o seguinte. Pronto, você já sabe. Você tem que ajudar a criar as regras de convivência com os seus alunos. E não é só no começo do ano, é agora, semana que vem. E a gente sabe que tá acabando o ano, tá todo mundo cansado, os professores estão com outubrite, né, que a gente fala, doente, cansado, mas tem que continuar, né? Tá acabando, o Papai Noel tá chegando aí daqui a pouco. Então, como fazer para sobreviver lá, para conseguir fazer tudo o que precisa até o final do ano? Assim, regras de convivência. Tem o semáforo que umas pessoas falaram, que aí você pode criar. Eu vou fazer o post da atividade pausada. Vocês vão achar barato. E eu tenho duas classes, a da manhã e da tarde. Eu dou aula só de matemática. E aí, conteúdo super pesado, que se não prestar atenção, cheio de interpretação de texto na matemática, muitos problemas, né? Ah, você viu meu livro da Nárnia? Eu amo a Nárnia, já li 3 vezes. Então, aí, gente, só falta 40 dias, mais ou menos isso aqui, Gabriela. E aí, gente, são os piores, porque as crianças estão cansadas, nós estamos cansados, tá acabando a pilha.
E a gente tem aquele conteúdão ainda para trabalhar, para preparar a criança para o ano seguinte, né? E aí, como resolver isso? Primeira coisa, bota um cartaz combinado lá. Deu um problema? Para a aula. Não adianta a gente continuar a aula se você não tem o ambiente socioafetivo equilibrado. Eu combino assim, ó, a gente consegue aguentar por um tempo, não é? Ó, vamos combinar 3 vezes, eu coloco mesmo, são 3 chances. 3 chances. Na primeira, a gente avisa. Na segunda, a gente avisa. Na terceira, não dá mais. Porque já chamou a atenção 2 vezes. E na terceira, a pessoa ainda assim não quer colaborar, não quer participar, não quer cumprir as regras. Como a gente vai resolver? Aí, dependendo da idade da criança, eu trabalho com o 5º ano, Thaís, esse ano. Então, a criança, ela testa, ela vai ver se a gente consegue cumprir o que a gente está falando. Então, você falou, você tem que cumprir. Então, cuidado com o que você fala, né? Primeira coisa, eles vão testar você. Então, ó, terceira vez, não está conseguindo respeitar a classe. Eu, como professora, tenho que proteger os outros alunos, porque eles têm o mesmo direito que você de estar aqui. Classe, o que vocês estão achando do comportamento? Vocês estão gostando? Tem alguém que está gostando? Eles normalmente não gostam. A criança, às vezes, ela não se dá conta que ela atrapalha. Então, a gente tem que ensinar essa criança. Lógico que não gritando, não a violência, mas conversando de boa, assim, que nem eu tô fazendo com vocês, sem levantar a voz. E deixar bem claro para essa criança que você está protegendo os outros. Então, o que você está fazendo? Você está dizendo, olha, nós não conseguimos com você desse jeito. Você não está levando o trabalho a sério. E aí, como os meus são maiores, eu falo assim, esses acordos que você está falando aqui é Araújo, C-H Araújo. Esses acordos a gente pode começar no começo do ano, mas não é porque a gente está no fim do ano que não dá para fazer não. Comece agora, tá? Você senta, conversa amigavelmente, explica, pergunta para a criança, sabe aquela hora que você fez tal coisa? Você acha que foi legal? Você acha que as pessoas gostaram? E tem criança que fala que gostaram. Só que aí quando você põe no grupo com muito cuidado para não expor a criança, tá? Você sempre fala no geral. Eu gosto de falar muito de mim. Eu falo assim, deixa eu ver aqui a Rosana. Oi, Rosana. Algumas professoras perdidas. Obrigada. Então, aí, ó, eu falo assim, gente, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo desrespeitada, eu estou chateada. Então, quando você fala de você, você não vai agredir ninguém, mas a criança que está fazendo alguma coisa, ela vai perceber. E a maioria das vezes é porque a criança, ninguém nunca chegou e falou isso para ela. Normalmente a gente dá apaga, fica quieto, se não conseguir vai sair da sala, vai ficar de castigo, vai não sei o quê. Mas quando a criança percebe que ela está magoando a professora, que ela está magoando o grupo, que ela está atrapalhando, é muito difícil, Rose, essas crianças sem limite. Mas como a gente vai ensinar? Que adulto eles vão se tornar? Eu costumo pensar o seguinte, toda criança que passa pelas minhas mãos, mesmo que seja por pouco tempo, é minha responsabilidade. Então, eu não posso permitir que uma criança passe por mim e não leve nenhuma sementinha dos conhecimentos que eu posso dar para ela. Então, penso nisso. E eu sempre penso o seguinte também, sabe? Uma coisa que me dá muita paciência é que eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho sobrinhos. E eu penso, essa criança, quando era bebê, era tão amada, tão querida, e ela continua sendo querida e amada, mesmo quando eles crescem. E aí a gente tem que pensar neles como uma criança amada, mesmo que seja aquela criança que tira a gente do sério. Aquela criança que tira a gente do sério é a que mais precisa da gente, porque é a que menos tem em casa.
e é a que menos vai ter chance de alguém ter a paciência de olhar para ela como ser humano amado e falar: você não pode fazer isso, você está atrapalhando as pessoas, né? Então eu acho que o mundo só é assim por causa disso, porque as pessoas não têm mais paciência, né? Olha lá, ó, falando de um aluno do 5º ano que diz respeito, aí é uma barra. Realmente, eu já dei aula para crianças que consumiam drogas e você tem que tocar o coração deles. Vocês veem aqui as postagens que eu faço. O tempo todo eu falo de amor, de carinho. Não tem outro caminho. Se você tá cansada, eu sei, também tô. Você tá esgotada, lá na escola você não é valorizada. Eu li eu li um depoimento de uma professora falando que na escola dela, ela se sentia tipo na cova dos leões, todo mundo querendo puxar o tapete. Não é assim, gente? Mas eu me pego nisso. Ninguém tem um emprego perfeito. Não existe emprego perfeito. Nem você trabalhar para você é um emprego perfeito, porque você se cobra mais que tudo. É assim. Então, não tem outro jeito. Você pensa assim: essa criança está jogada no mundo. Aquela criança que te dá trabalho é a que está mais jogada. Eu tenho um aluno, não é desse ano, um aluno que passou por mim. A gente sabia que ele não enxergava bem, ele precisava usar óculos, só óculos, nem era TDAH, não era nada assim. Ele não parava sentado. Mas por quê? Ele não enxergava, gente. Ele foi no oftalmologista com 9 anos, nunca tinha ido no oftalmologista para ver o óculos. Gente, recomendem para os pais levar as crianças a fazer um exame de vista, uma coisa básica. Tem convênio? Tem. Leva essa criança para fazer um exame de vista, porque na idade escolar a gente sempre tem que fazer e tal. Esse é o argumento, sabe? Então, às vezes a criança, ela é que nem a Renata tá falando, agressiva, bate, resolve batendo. Conforme eles vão crescendo, a gente vai conseguindo conversar com a razão. Quanto menor, mais você tem que fazer na ação. Tanto é que na educação infantil a gente às vezes tem que pegar no ombro da criança com carinho e falar: olha para o meu rosto, olha para mim, olha para mim. A criança tem dificuldade até de fazer contato visual, sabia? E aí, o problema é esses lares sem regras e normas, é verdade. Muita gente hoje larga tudo, larga a criança para a escola cuidar, não tem mais tempo de cuidar dos filhos. Mas eu sempre falo, a escola, ela não é um lugar para resolver tudo, a família tem que ajudar. Se a família não ajuda, não tem condições, não tem condições. Então, a educação é a escola, a família e a criança. E o que eu mais falo para os meus alunos que são maiores é a visão, audição e fala. Mas a visão é a mais fácil, viu? Você fala: ó, vai lá, pede para o pediatra te encaminhar para o oftalmo, tá? Tem que fazer, gente. Os pais são muito permissivos. A profissão exige o nosso lado humano, é verdade, Thaís, super verdade. Essa troca de valores, eu recebi hoje uma foto de uma seguidora aqui que mandou, aquela que tem a professora dos anos 60 e dos anos 2000 lá, sabe, né? Que inverteu os papéis. São os pais que cobram da gente que a gente precisa dar nota para o filho. Mas quem tira a nota não é a professora que dá nota, é o aluno que tira. É o aluno que tira com o seu esforço pessoal. Então a gente tem que explicar para eles isso. Mas como a gente faz isso? Ai, meu Deus, e a matéria? O que eu faço com a matéria? Gente, se você não tiver uma criança centrada, uma classe que se respeita, que matéria que você vai dar que vai funcionar? Me responde. E quando é mandada por juiz, como assim mandada por juiz, Sônia? Explica melhor isso aqui. Então, a educação é um conjunto. É um conjunto. São os pais,
é a escola, é a família, é a criança. E não adianta jogar culpa só na família também. Não é só a família, não é só a escola e não é só a criança. É um conjunto. Quando você consegue essa harmonia entre esse conjunto, a coisa anda. Vocês viram, não sei se vocês viram um depoimento de uma aluninha, até postei, eu não costumo fazer isso, mas eu postei porque fiquei muito emocionada. Então é assim, é verdade, Sami, Roberta, quando às vezes, você falou uma coisa ótima agora, às vezes aquele aluno tá lá agitado, não para, detona a nossa aula, mas a gente não para. Isso já aconteceu comigo, tá? Muitas vezes, não é uma vez só não. A gente não para falar, tá tudo bem na sua casa? Tá acontecendo algum problema? Você tá dormindo direito? Essa semana eu falei com uma criança, ele tá com uma cara de sono. Falei, nossa, você não dormiu? Não, né? O que aconteceu? É que a minha irmãzinha passou mal à noite. E aí eu não consegui dormir nada porque eu fiquei preocupada. Gente, eles são crianças, mas eles são humanos também. E às vezes, né, ó, aluno especial é complicado. Mas é assim, gente. Eles têm problemas, eles são crianças, mas eles são humanos. A gente não pode esquecer isso. E outra coisa que a gente esquece com muita facilidade é que nós somos os adultos da relação. Muitas vezes alguém falou aqui ó, de amizade e disciplina, lá no começo da live. Nós somos os adultos da relação, né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos o adulto, a gente não pode se nivelar a essas crianças, entrar no nível, se rebaixar, bater boca. Não. A gente tem que lembrar, eu sou o adulto aqui, eu que detenho a autoridade da sala para defender os outros alunos, porque todos têm direitos iguais. Não é inclusão? A gente tem que incluir a criança com dificuldade, mas não excluir os que não têm dificuldade, porque nós, como professores, a gente fica focado naqueles alunos problemas, é ou não é, gente? Oi, Malu! Maluquetes, tudo bem? Então, eu tô falando aqui, Malu, da nossa atividade pausada. O que você acha? Conta aqui pra gente. É minha aluna, gente, tá aqui assistindo, ó. Então, e aí... Olha lá, ó, ela tá respondendo. Então, e aí, gente, aquele aluno que dá mais trabalho, que a gente foca as nossas energias, ele suga, a gente sai da escola acabado, muitas vezes deixa a gente assim, com o olho fechado em relação aos outros. Aí eu costumo falar, olha lá, outra aluna minha entrou. Veja bem, eles são minhas testemunhas, essas pessoas que entraram aqui. Gente, eu não dou aula para duas crianças, eu dou aula para todos. E todos têm que receber minha atenção igual, né? Não é justo com os outros se eu ficar só focada naquele aluno. Aí você vai falar assim, Denise, isso é fácil. Olha lá, ó. A Malu tá falando da atividade pausada. Eu acho legal porque assim a gente vê quando a gente está sendo prejudicado. Olha lá. Olha lá, ó. Eu posso dar atividade pausada e ainda mais quando a gente alcança a nossa meta. É isso aí, Maria Eduarda. Eles gostam porque eles que focam a meta deles. Isso, gente, foi tudo inventado, assim, faz uns 40 dias, não faz? Mais ou menos que a gente faz isso, meninas que estão por aqui. Tá sem som a transmissão? Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui tá no máximo. Tá sem som mesmo, gente? Fala aí pra mim, vocês estão me ouvindo? Será que, ó, aqui no meu tá sem som. Quer ver, ó, tá aqui, ó. Estão me ouvindo? Tá ok, Natália? Tá ouvindo? Então tá. Às vezes é a internet que dá aquelas osciladas, né? Aqui tá tudo bem. Eu tô aqui com o meu computador, tá tudo normal. Que bom, Malu, obrigada. Então, ó, é isso. Quando você constrói as regras de convivência, não tem uma receita certa. A receita certa é a que tá no seu coração, que é
você lembrar que essa criança é um ser humano com sentimentos, que talvez na casa dela ela passa por uma tempestade. A gente, às vezes, como professor, a gente fica... Obrigada por avisar que tá ouvindo. A gente fica desesperado com 2, 3 alunos, esquece os outros. Então a gente tem que... coração de mãe, você tem que se dividir igual. Não é justo. Quem tem mais irmãos aí, a mãe tem 3 filhos, dá atenção mais para um que dá mais problema do que para o outro. O que você acha disso? Não dá, né? Essa questão da inteligência emocional é o que eu tô falando, Mi. A gente tem que pensar assim. Eu penso assim. Eu falo dos meus sentimentos, eu exponho meus sentimentos para meus alunos. Obrigada, Dri. Eu exponho meus sentimentos, eu falo. Eu não estou gostando dessa aula, eu estou me sentindo mal nessa aula. Ou, essa aula está muito gostosa, eu não queria que acabasse, né? Então, você tem que demonstrar seus sentimentos. Às vezes a gente tá lá na ebulição, sabendo, coordenadora cobrando, pai cobrando, você sabe que tem que dar uma prova daqui uma semana e não deu conteúdo, não vai dar tempo de dar o conteúdo, as crianças não param. Gente, eu vivo isso. Eu sei que é assim. Mas, se você for dar a prova e não deu tempo de dar o conteúdo, a prova já está pronta, cancela, anula a questão. Fala, olha, nós não trabalhamos isso. Aline, um abraço para vocês da Bahia. Curitiba, tudo bem? Então, olha lá, a Malu tá falando pra ela. Falo mesmo, falo. Gente, não vai dar tempo de dar. Nós estamos aqui. Eu acho mais importante a gente sair de um ano com o conteúdo mínimo necessário do que você ficar, porque assim, né, conteúdo, como que é o conteúdo de um ano? Tem lá a legislação que tem os conteúdos por ano, né, mas não tem nenhuma lei que fala esse ano tem que dar esse conteúdo. Tem uma fase, uma faixa de idade em que você pode trabalhar os conteúdos. Tudo bem, mas vem as apostilas, vem os livros com tudo esquematizado. E a gente tem que dar conta daquilo, cumprir o cronograma, cumprir tudo. E às vezes a gente fica tão desesperado que acaba fazendo rápido. A gente copia aí. Eu prefiro pular a atividade do que mandar a criança copiar o resultado. E eu deixo isso claro lá no início do ano para os pais. Eu falo na reunião, eu falo, gente, eu tenho um conteúdo, mas se eu ver que a classe não está acompanhando, eu vou dar o conteúdo mínimo. Eu quero dar o máximo, mas a gente tem que trabalhar de maneira com o pé no chão. Eu não vou ficar preenchendo a apostila e enchendo o caderno à toa. Eu acho que a criança ela tem que aprender o que ela precisa. Se não der tempo de... Porque assim, o conteúdo, ele vai subindo, né? E aprofundando conforme vai passando o tempo, os anos, não é? E também tem o conhecimento horizontal, que é o quê? Você expandir, que é o que os projetos fazem. O projeto faz o quê? Você pega um tema e você abre o leque para ver todas as possibilidades daquele tema. Por exemplo, né? Qualidade não é quantidade. Falou tudo aqui, Bela. Então, o projeto é isso. Você, vamos supor, tema beija-flor. Tema bem louco. Vamos estudar os beija-flores. Bom, o que tem beija-flor? Beija-flor, ele vive aonde? Ele come o quê? Como nascem os filhotes? Não é assim um projeto? E aí você faz o quê? Você vai estudando e abrindo. E você vai agregando muitos conhecimentos no projeto, mas vai ficando muita coisa na horizontal. E a aprendizagem básica, né, o conteúdo base, ele faz o quê? Ele vai subindo e se expandindo. Vamos falar adição, por exemplo. Adição começa desde lá de 3 aninhos, já começa a adição. Aí vai. Aí quando chega lá pelo primeiro ano, começa as continhas sistematizar. Depois vem a introdução da dezena, a construção da dezena. Depois vem a centena. Depois vem o milhar. Não é assim, não vai
subindo os degraus, aí entra a multiplicação e vai. É assim, isso é o conteúdo básico que eu tô falando. Se não tiver a base construída certinha, lá em cima ele não consegue. Então, se ele não souber, né, respeitar o tempo do aprendizado, é disso que eu tô falando. A gente tem que saber que não dá para andar com a classe se a classe não sabe o mínimo. Aí o que acontece? O que vocês todos aqui já viram, eu tenho certeza. Chama lacunas de aprendizagem. Nome bonito, né? É um nome bonito para falar assim. É como uma espiral, isso mesmo, vai subindo e vai ampliando. E aí, gente, a lacuna de aprendizagem é a coisa mais séria que existe na escola. É o que todo mundo que está aqui reclamando, que não, se não for uma coisa de até nas inclusões, essa lacuna, o que é isso? O aluno, ele tinha que saber as redes da adição. O que é rede numérica da adição? Tudo que dá 4. Por exemplo, todos os resultados 4. 2 mais 2, 3 mais 1, 1 mais 3, dá 4. É a rede da adição, né? E aí vai. A rede do 6, 6, 3 mais 3, 5 mais 1, 1 mais 5. Aí você vai fazendo essa rede de adição. É tipo uma tabuada da adição. Isso lá nos 6, 7 anos. Porque quando ele chegar no 8 anos, aí ele vai... Oi, Amarildo, você tá aí, querido? É um amigo meu, a Jujuba entrou também. Bom, aí, essa rede da adição, a gente podia falar um dia só sobre isso, né? Eu já dei várias aulas sobre isso lá na Unicamp. Eu adoro falar disso, da construção do conhecimento lógico-matemático. E aí, essa rede numérica da adição, se ela não for construída com 7, 8 anos, quando chega a 8 anos, entra a tabuada, entra a multiplicação. Então, a multiplicação, ela tem várias maneiras ela tem várias etapas que tem que ser construída. Se a criança não construiu a adição, como ela vai construir a multiplicação? Entende? Aí, no caso das inclusões, olha lá, ó. Dificuldade em matemática, porque não foi bem estruturada. É disso que eu tô falando. Como que... gente, por que vocês acham que eu posto tanta atividade para criança pequena? Por isso. Porque eu sei que se os pais e os professores lá dos pequenininhos, se eles trabalharem bem essas crianças, quando eles chegarem no 4º, 5º ano, eles não vão ter dificuldade, porque eles foram trabalhados na base. 0 a 6 anos é a base. Eu adoro essa idade. Ó, quer saber mais sobre a rede da adição? Vou marcar aqui, ó. Rede numérica da adição. Um dia eu posso falar só sobre isso. Eu acho que eu tô sendo muito genérica, né? Porque eu tô falando mais dessa coisa da convivência, das regras, né? Mas é tudo entrelaçado, não tem jeito. Sônia, você precisa de ajuda? Fala aí, depois você me manda inbox o que você precisa, tá bom? Quem sabe eu posso ajudar. Olha lá. Garatuja total. Trabalhar uma criança que caiu, nossa, caiu de paraquedas. Então, às vezes, gente, tem criança que fica sozinha quando é bebê, que fica em casa só no berço, não se mexe, não faz os movimentos. A psicomotricidade é fundamental. A criança manipular coisas, fazer a criança classificar, seriar. Se ela não faz isso quando ela é bebê, quando ela é pequenininha, acontece isso que está acontecendo com você, ó. Como que é o seu nome? Sônia. Então, como é que faz? Ó, a Maíra tá aí? Oi? Olha só, você faz o seguinte. Não sei se vocês já perceberam, eu gostaria de pedir, vou dar uma lição para vocês agora. Olha, todos os meus posts tem hashtag. E nos minhas hashtags tem assim, um nome e PPD. Quer dizer, papo da professora Denise. Aí, por exemplo, se você quer atividade de matemática, você vai lá, matemática PPD. Tem quase 500 atividades de matemática. Se você quer... A criança não foi. Tem que trabalhar desde lá de trás, voltar lá atrás e descobrir
Onde está a falha, Núbia, dessa criança? E é por isso que existem as psicopedagogas para fazer essa avaliação, porque nós, como professoras, nós somos clínicas gerais. Nós somos clínico geral. Sabe clínico geral? Clínico geral não faz cirurgia. Clínico geral não faz um exame minucioso do coração. O clínico geral, o médico clínico geral, não faz um exame oftalmológico, né, com precisão. Então, nós somos clínico geral, a gente precisa dos especialistas, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, neurologista, o próprio psicólogo, o próprio pediatra pode ser nosso aliado, sabia? Porque muitas vezes você quer encaminhar a criança e a mãe ou a família não aceita, então você pede, leva lá no pediatra da sua confiança e pede para ele avaliar. Aí o pediatra manda, a mãe leva. A professora pede, a mãe não leva. Não é assim? Então, muitas vezes acontece isso. Mas voltando lá atrás, no meu feed aqui no Instagram e no Facebook também, tem as hashtags. Se você vê a P de papo, D, PPD, você clica que você vai achar um monte de atividade. De alfabetização eu tenho, de psicomotricidade, de coordenação motora. Ah, olha lá, a Maíra falar sobre tecnologia e impacto positivo e negativo para as crianças. Verdade, vou marcar aqui, Maíra, tecnologia. Eu uso muito, viu? O tio Google é meu aliado na sala de aula. As minhas alunas que estão por aqui vão falar que é verdade. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente já falou, deixa eu ver que horas são. 22h15, mais 5 minutinhos, tá bom? E ai, minha voz até parou de dar problema, tá vendo? Vocês me fazem bem. Então é isso. Você tem que ver essa criança que tá com problema, se ela tá te dando problema, ela tá tendo problema, tem que descobrir por quê. Não pode só ficar lá condenando a coitadinha. Tudo bem. Ai, gente, eu não aguento. Entrou a criança, teve uma pessoa que falou aqui, ó. Ai, você já perguntou isso, Clarice, eu vou responder. A criança chega e a criança detona a sua aula, ela entra lá no meio do ano, a criança chega agora. E aí, gente, você não consegue lidar com isso. Primeira coisa, você tem que descobrir o que está acontecendo. Por que essa criança é assim? Chama essa criança em particular fora do grupo, conversa com ela em particular, pergunta como que tá a vida dela, como que é na casa dela, trata ela com carinho, com respeito, porque ela é um ser humano. E não esquece, você é o adulto da relação. E nós, como professores, temos um coração gigante e quer resolver todos os problemas do mundo, a gente não consegue, né? Não conseguimos. E olha que eu tô falando assim só genericamente hoje, não tô falando daquelas escolas que os coordenadores massacram os professores, cobram, que os pais cobram, que os pais mandam aqueles bilhetes gigantes. Ai, que professora que não fica arrepiada de receber aqueles bilhetes, né? Então, tem tudo isso na nossa vida, né? Deixa eu ver se eu respondo a pergunta da... lúdico nas aulas para ensino fundamental. A Malu tá aqui embaixo de você e ela falou assim, ó lá, às vezes na sala ela pega o celular e fala assim, é só perguntar pro tio Google. Verdade. Mas eu oriento também, eu posso falar nesse dia da tecnologia aqui, sobre como eu oriento meus alunos a fazer pesquisa. E o que eu falo para eles sobre como usar os instrumentos digitais para o seu proveito próprio, para a construção do seu conhecimento. É lógico que os pequenininhos não é a mesma coisa, né? A gente tem que ver sempre pela idade. Mas voltando lá na pergunta, se eu utilizo o lúdico, sim, Clarice, dentro do possível, eu trabalho com o sistema objetivo. O sistema objetivo tem vários jogos, mas
eu não consigo fazer tudo o que tá lá, porque eu coloco outras coisas dentro também, eu tenho essa autonomia, tanto dos pais quanto da coordenação. O sistema é ótimo, eu gosto bastante, mas eu levo sim muita coisa diferente para os meus alunos. Eu levo jogos, eu levo. Eu vou salvar, Nayara. Eu acho que eu vou colocar ela lá no meu YouTube depois. Se você, o que vocês acham? Eu posso colocar ela lá, apesar dela estar de pé, né? Mas aí, gente, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E a gente tem que levar o lúdico para a sala, sim. Vocês veem aí, às vezes eu fiz uma bandeirinha, levei a bandeirinha. Eu fiz um negocinho, eu levei o negocinho. Tudo coisinhas simples, coisas rápidas. Ó, meus alunos, eu fiz a fração com chocolate, né? Trabalhar... Como que a gente faz para trabalhar um conteúdo tão pesado quanto a fração equivalente no quinto ano? Porque no quarto ano eles sabem o que é fração, desde bebê eles sabem o que é fração. Quando eu falo isso, eles ficaram de boca aberta. Outro dia eu falei assim, gente, vocês usam fração desde que vocês são bebês. Olha só, mamãe dá uma bolachinha, bebê quebra no meio. Não é uma fração? Uma de cada lado, metade, né? Então, a gente usa todas as operações matemáticas desde criança, só que a gente não sistematizou. Então, no quarto ano, sistematiza, né? É para ser sistematizada a fração. No quinto, aprofunda. Então, se aquela base da fração não foi bem feita, no quinto a coisa entorta, porque é sempre no quarto e no quinto que a coisa entorta. É onde os alunos que não sabem interpretar texto vão mal, é onde as crianças que não sabem tabuada, que não têm as noções básicas, que alguém falou aí de conteúdo mínimo, foi isso? Eu vi agora há pouco aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Sônia, criança é um presente de Deus e respeito é super importante. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui alguém falando, eu achei legal o que a pessoa falou, mas passou aqui. Bom, enfim. Os conteúdos mínimos, é esses conteúdos mínimos que eu falo, para a gente crescer com a criança, que a criança construir conhecimento em espiral, sempre um patamar acima. E não tem como fazer isso se você não usar o lúdico. Então, o que eu fiz? Eu fiz lá a fração equivalente com chocolate. Eles amaram. Aí eu fizemos a prática, a teoria. Aí eu fiz toda aquela atividade que deu umas 4 aulas. Depois eu voltei para as atividades da apostila. E muitas vezes eu dou atividades complementares, eu dou atividade extra. Outra coisa que a gente podia falar. Eu preciso, Soraya, documentar essa fração com chocolate. Então, eu não dou conta. Mas hoje eu coloquei no blog, já coloquei, gente, a porcentagem com MM, tá? Essa foi outra atividade. Gente, porcentagem... Eu conto essa história para os meus alunos. Quando eu estava na idade deles, 9, 10 anos, o que aconteceu comigo? Eu era aquela criança que você está falando. Sabe aquela criança que some na sala de aula, ninguém sabe, ela entra sem falar, ela sai sem falar, você nem lembra que ela existe. Existem muitos alunos assim, são os alunos fantasma, alunos que não dão trabalho, os alunos que você nem pensa nele porque ele vai... As professoras não pensavam e eu era jogadinha lá no fundo da sala, porque eu era miudinha e eu ia mal em matemática. Olha, agora eu sou professora de matemática. Enfim, você precisa ajudar esse aluno a pensar. E como que você faz isso? Com atividade lúdica. E eu faz tempo que os alunos me pediam, várias classes me pediam, você faz fração com chocolate? Usa uma atividade com MM, né? Aí eu fiquei pensando, e esse ano foi a primeira turma que eu fiz a porcentagem com MM. Nós criamos essa atividade, né? Eu relato dela, tudo como que eu faço, tá lá no blog, tá? Tem o meu link do meu blog, tá no perfil, é só você clicar, você entra lá. E eles amaram de paixão e eles entenderam como que se faz transformação de fração para porcentagem e para decimal, numa tabela só. Foi super legal.
E é assim que a gente tem que trabalhar, com o lúdico, senão não anda, gente. Bom, eu vou salvar essa live aqui para vocês e tô agradecendo a todos vocês. Agora é o seguinte, ó, ficou uma incógnita para mim. Vai ser na terça ou vai ser na sexta? Eu não sei. Ó, ela falou trabalhar com recompensa, até que ponto é saudável para o ambiente da sala? Olha, eu não gosto de recompensa. Por quê? Porque a minha professora da Unicamp falava isso e demorou para mim entender. Demorou muitos anos para mim entender isso, mas hoje eu entendo. É sério, gente. Ó, vai falando aqui qual a live vai ser, de sexta ou terça, tá? Vai deixando aqui, ó. Demorou muitos anos para mim entender isso. É simples assim. Quando você dá uma recompensa para uma criança, quando você escreve parabéns, não que nunca possa escrever, eu escrevo parabéns eventualmente. Meus alunos estão aqui, eles vão falar que é verdade. Mas quando você dá uma recompensa, a pessoa deixa de se esforçar porque ela tem que ser melhor. Ela só faz pela recompensa. Então, isso está errado. Você tem que ser bom porque você tem que ser bom. Você tem que respeitar as regras porque você precisa viver num lugar onde as pessoas respeitam as regras. Não tem aquele sábio que já disse, faça para os outros aquilo que você quer para você, não é? Então, se você quer ser um bom aluno, você tem que ser porque você quer, não é porque sua professora cola um selinho na sua agenda, não é porque você vai receber uma recompensa. Mas eu acho que isso é tema para outra live, né? Vocês querem que eu marco aqui? Eu posso marcar. Vamos falar aqui, ó, recompensas. Eu tenho um material separado para falar disso. Faz tempo que eu queria falar, mas é muito difícil de explicar, gente. Recompensas. Eu trabalho com recompensas. De certa forma, em algum momento você dá um presentinho, você fazer um mimo. O que eu sou contra é das crianças só fazerem a lição se ganhar uma estrelinha. Isso eu sou contra. Só fazer atividade porque a professora vai colar um selinho. Isso eu sou contra. Mas não que eu nunca colo o selinho. Gente, eu sou a rainha do selinho. Eu adoro. Mas eu não preciso de um motivo especial para mim dar pro meu aluno. É isso que eu faço, né? Aí alguém perguntou aqui. Logosofia trabalha esse conceito. Nossa, eu preciso ler sobre isso lá. Eu não conheço essa logosofia. Vou procurar. Ó, manda um abraço para Teresina. Abraço para todo mundo que tá aqui. E eu trabalho hoje, Ana, na rede particular. E é verdade, eu trabalhei muito pouco na rede pública. Eu gostaria de ter trabalhado mais na rede pública, mas eu faço trabalho assistencial. Então, eu trabalho com criança carente fora do meu trabalho oficial também. Então, já trabalhei bastante assim. Mas a gente vai vivendo um pouquinho de cada vez, aprendendo um pouquinho de cada vez. Agora mesmo aqui, ó, já falaram aqui, ó, Colégio Logosófico. Não conheço, vou ter que procurar. E todas merecem prêmio, é verdade. E, gente, recado final, hein? Já votaram aqui, vai ser sexta ou terça. Eu vou deixar de novo lá no Stories depois dessa live. Não foca só na criança com problema. Vai por mim. As outras merecem o mesmo tempo seu. Você é professora de todas, não só da criança com problema. Você não vai resolver todos os problemas do seu aluno problema. Você pode ajudar, você pode amenizar, você pode olhar ele como um ser humano, você pode estender a mão para ele e falar: eu presto atenção em você, eu ouço você. Ouve, a gente podia falar também sobre escuta ativa. Eu já falo um pouquinho sobre isso aí por aí. Eu vou jogando as sementinhas. A escuta ativa, você precisa escutar o seu aluno, você precisa escutar seu filho, você precisa se escutar, tá? Para não dar tudo de você
e chegar em casa, você vê aquelas fotos, professora na segunda, no começo do ano toda bonitona, na sexta caidona, né? Então é isso, gente. Eu tô falando aqui, mas a primeira a ouvir sou eu, tá? Porque olha eu aqui, ó. Eu fico me dividindo entre várias coisas, eu faço coisas que vocês nem imaginam, viu? Eu tenho atividades que vocês nunca imaginaram que eu tenho. Eu trabalho com outras coisas, além das redes sociais e da escola. Eu sou dona de casa, lógico. E a Maíra sabe, né, Maíra? Eu trabalho com música também, mas aí é um trabalho assistencial. Qualquer dia eu falo sobre isso também. Então, por hoje, obrigada, amei conversar com vocês. Depois eu que parar aqui, eu vou voltar, vou assistir, eu vou me assistir. E eu quero ver todos os comentários, vou anotar tudo que vocês falaram, tá? E só tenho a agradecer pelo carinho e atenção de vocês. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. E se eu não respondi a sua pergunta, me manda direct, manda mensagem para mim, tá? E ó, vou pedir, quem quiser e quem puder, vai lá no blog ver o meu post novo sobre porcentagem com MM. Eu fiquei o dia inteirinho trabalhando nele. Eu tô trabalhando nele, se juntar tudo, uns 4 dias. Venho trabalhando nele. Então, é tudo com muito carinho para vocês conhecerem, tá bom? E muita gente me pediu isso, então eu fiz um esforço. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma listinha de prioridades. Tô me esforçando para, ó, lendo. Eu deixo esse livro aqui para me consultar. A única coisa, eu já postei sobre esse livro, sobre foco. Nós, professores, precisamos de foco. Eu sou a primeira, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que faz 10 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui com o livrinho, tô estudando, tô me esforçando para focar nas coisas principais. E uma coisa de cada vez. Então, você foca na classe inteira, não em um aluno só. Porque muitas vezes a gente se acaba por causa de 1, 2 alunos. E você não merece isso e os seus outros alunos não merecem. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Soraya. Vou melhorar. Vou tomar um remedinho agora, fazer a inalação, comer uma maçãzinha, me alimentar direitinho. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser, acho que na terça, a gente conversa. A gente conversa por aqui, tá bom? Super beijo. Tchau pra todo mundo. Deixa eu encerrar aqui.